Eu lembro que eu estava... Eu havia brigado com meu pai, tinha ido para a faculdade, brigado feio com meu pai, e quando eu voltei da faculdade, as minhas malas, isso era uma sexta-feira, as minhas malas estavam todas feitas. Eu olhei e falei, poxa, meu pai acho que quer colocar eu pra fora de casa. Falei, poxa, que loucura. Né? E meu pai só falou assim, você vai para um retiro. Aí eu não tive livre escolha. Você vai. Eu falei, não vou. Você vai, eu não vou. Eles já eram cristãos nessa época? Meus pais já eram religiosos. Eles não eram cristãos, eles eram religiosos. Entendi. Eles eram pior que cristão. Tipo, você vai. Eu falei, não vou. Você vai. Você tá morando aqui, você vai. Aí eu pensei em duas coisas. Primeiro, vaso de casa. Um final de semana fora. Segundo, mulher. Vai ter umas menininhas. Falei, peraí, vamos lá, né? Bora lá, né? E a primeira coisa que eu cheguei, quando ele me levou até a igreja que ia ter esse encontro, a primeira coisa que a pessoa falou, irmão, Jesus te ama, quer mudar a sua vida. Eu falei um palavrão pra ele. Porque eu ainda tava com aquela mentalidade velha. Não tinha rolado ainda a metanoia, não tinha ainda esse... Não teve esse pum. Não teve. E aí, cara, eu vi as menininhas, falei, bom, vambora, né? Final de semana promete, né? Mas eu fiquei com raiva do cara. E parece que esse encontro foi preparado pra mim. 3 dias, cara. Porque assim, me sentaram na primeira fileira, sem chance de escolha de sentar no fundo, de colocar o pé na frente, tipo de... Já não bastava ir contra a vontade, tinha que sentar na frente. Tinha que sentar na frente, foi tudo preparado. Meu nome era o primeiro. Era todos por ordem alfabética, mas meu nome era o primeiro, era o do meio. Pra eu ficar de frente com o palestrante. Cara, eu vou te falar que a primeira palestra que aconteceu desse encontro, nós chamamos de pregação, né? A primeira pregação que nós tivemos, a primeira colocação desse encontro foi muito louco, porque eu ouvi um cara falar que o amor de Deus não existia, e tava tudo bem, porque não existia mesmo. Só que quando ele falou pra mim, cara, que esse amor que o mundo vive era o mesmo amor que o que a minha mãe tinha por mim, era o mesmo amor que um animal tinha, que um cachorro tinha de proteção pelo seu filhote, pelo galo que tinha pela galinha que tinha com seus pintinhos, eu fiquei louco. Porque eu pensei, falei, cara, minha mãe, ela ficou anos comigo no hospital. Como que o amor que minha mãe tem por mim é esse amor medíocre? Não é? E eu levantei e falei, mano, você tá louco. No meio da palestra? No meio da palestra. Porque eu sempre fui uma pessoa de personalidade, né? E quando eu não gosto, eu vou e falo. E aí, nesse momento, ele falando algumas coisas, eu comecei a me ver. Começou a tocar uma música, e dentro dessa música eu comecei a ver a minha vida. Como que minha vida estava. Eu nunca usei droga, eu nunca bebi, eu nunca fumei. Nunca, nem sei que gosto tem bebida, cigarro, nada. Nem na época... Não, nunca bebi, cara, nunca gostei. Porque o meu pai, ele sempre deu esse exemplo em casa de não ter bebida, de não beber. Então, era família certinha, assim, né? Tudo corretinho, não era nem um vinho no final de semana, nada. Era certinho, regradinho. Então, eu não tive essa experiência dentro de casa e eu não tive essa experiência no mundo. Só que eu pensei, cara, eu nunca usei droga, mas eu tenho uma droga de vida, que é pior. É muito pior você ter uma droga de vida do que talvez você usar droga. Porque quando você usa droga, a droga te leva para algum lugar. Mas quando você tem só uma droga de vida, uma droga de realidade... A droga é a todo momento. É a todo momento. Você entendeu? Então eu comecei ali naquele instante, cara, eu lembro que eu comecei a chorar. Nessa sexta-feira, com 1 hora de palestra, eu parei no domingo. Eu saí desse encontro gritando, Jesus te ama, quer mudar a sua vida. E eu lembro, cara, que eu saí desse encontro querendo converter todo mundo mesmo, principalmente os pichadores. E eu consegui, cara, levar muitos pra igreja. Ali foi então... Foi um start. Ali que foi esse... Metanoia. Ali foi só a metanoia. Foi a minha metanoia, minha mudança de mente. E aí eu comecei
tive a minha experiência com Deus e eu queria que todo mundo tivesse também. Então eu comecei a falar de Deus para os meus amigos, falar de Deus para os pichador, que era pichador, pessoal da faculdade. E eu comecei a ficar meio malucão. Religioso? Religioso. Porque aí é que tá o tempero. Tudo na nossa vida precisa ser temperado. Quando Jesus fala dentro da Bíblia, sejais sal da terra e luz do mundo, ele quer dizer que o sal é o tempero de tudo. Um exemplo, para ficar bem claro. Quando você vai num restaurante, você tá com aquela fome, você pede aquele bifão, você começa a comer, fala, pô, legal, tá gostoso pra caramba. Você chama o chefe, agradece, pô, tá gostoso, tá legal. Só que você nunca vai agradecer pelo sal, que fez toda a diferença no tempero. O sal, ele faz todo o equilíbrio no tempero de tudo. Por isso que Jesus fala, sejais sal da terra. Ou seja, seja equilibrado, tem equilíbrio. Voltando ao exemplo, você nunca vai chegar pro chefe que fez e vai dizer, nossa, seu sal estava maravilhoso. Você colocou o sal perfeito. Você equilibrou o sal. Não. Só que se faltar o sal, você vai reclamar. Você vai falar, ei, peraí, tá faltando sal. Ou senão você vai lá e coloca. Mas quando tá perfeito, vem perfeito, tá tudo ok. Tá tudo de boa. Então, assim, quando ele diz seja sal da terra, ele quer dizer o quê? Seja equilibrado. E a religiosidade... Faltar o sal, o pessoal vai descobrir. Vai descobrir. E a religiosidade, ela desequilibra. Ela tira o equilíbrio da sua vida. Você fica desequilibrado porque você fica segregado àquilo. Você fica meio louco, como algumas pessoas aí. Elas saem na rua, acham que tem a necessidade de conversão, colocando a mão na cabeça dos outros. Sai demônio, sai diabo, sai capeta. Enfim, porque elas acham, elas acreditam tão fielmente nessa ideia que todo mundo que não é religioso, que não tem uma religião, está endemoniado ou encapetado, seja lá como for, que ela sai querendo tirar de todo mundo, sendo que, na verdade, existe dentro dela uma coisa muito séria que não aconteceu, que é a mudança. A mudança de mentalidade. Só que eu fiquei ainda um tempo nessa. Mas então eu fiquei na dúvida aqui, porque assim, você disse que rolou essa mudança sua nesse lugar, mas você começou a, vamos dizer, não sei se a palavra certa é pregar. Você ficou... Comecei a querer converter todo mundo. Aí eu comecei a condenar as pessoas. Mas então não tinha virado a chavinha, então? Não tinha virado a chave, porque eu já não queria mais viver as coisas do mundo. Eu queria viver as coisas da religião. Faltou virar uma outra chave, então é isso? Exatamente. Entendi. Faltou a experiência com Deus. De verdade. É interessante, né? Parece que às vezes a gente precisa ir pro polo extremo para encontrar o equilíbrio, né? Exatamente. Encontrar o sal. É o sal, né? Porque assim, o sal... Se você salgar demais, desequilibra demais. Não, e para você chegar no ponto certo, você não vai lá e coloca o ponto certo. Você coloca um pouquinho. Você começa do zero. Isso. Até chegar no equilíbrio. Então você tá num polo ali para você chegar até naquele equilíbrio. E é isso. Até a própria Bíblia diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento. E qual que é o conhecimento? A palavra. Todo o conhecimento de Deus, ele está dentro da palavra. Está dentro da Bíblia. Você quer conhecer quem é Deus? É só ler a Bíblia. É só ler a palavra de Deus. A palavra dele mesmo. Então, assim, comecei a desequilibrar, a ficar meio religioso, meio fanático, usar uma cruz grande no peito, sabe? E tudo era do mal, e tudo era do diabo. Então, chega um momento que você começa a ter uma mudança, um equilíbrio. Você sai daquele extremo, você começa a ter um equilíbrio. Você começa a ver que algumas coisas são naturais, outras coisas são provocadas por você mesmo e outras coisas são consequências da vida. Nem tudo é o diabo, como algumas religiões falam. Às vezes você está sendo... Porque a palavra diabo, né, é divisor. Talvez você está sendo divisor. Você está dividindo.
e você tá pondo a culpa no outro e não assumindo a tua própria culpa. Então, assim, precisa ter o famoso equilíbrio. E quando não E se... entender o momento de cada um, né? Porque às vezes a pessoa, assim como você teve o seu momento do despertar, você não teve antes porque não era para ser o momento, Não era pra né? ser o E momento. cada um tem o seu momento, né, cara? E é interessante essa sua visão, que é saber respeitar o processo de cada um, né? Sim, uns são rápido, É. outros são mais devagar, outros são por interesses e outros são por... Não tá nem aí.